Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Jesus Cristo. A Igreja Católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo, a única. E Deus quer que cada católico seja luz. Isso mesmo, Deus quer que cada católico seja luz com o seu bom exemplo. Católico luz. O que é ser católico luz? Católico luz é aquele que conserva a graça santificante na alma, como escreve Ricardo Sada e Alfonso Morói. Por graça habitual ou santificante, entende-se aquele dom sobrenatural que nos faz participar da vida divina e que fica inerente à alma, à maneira de qualidade permanente, perde-se por qualquer pecado mortal, ensina Ricardo Sada e Alfonso Morói. Católico luz é aquele que foge das ocasiões do pecado, como escreve o padre Alexandrino Monteiro. O combate que sustentamos com os nossos inimigos é, às vezes, tão forte que o único meio de sair vencedor é abandonar o campo e pôr-se em fuga, escreve o padre Alexandrino Monteiro. E Santo Afonso Maria de Ligório ensina: confessou certa vez o demônio que entre todos os sermões o que mais detesta é aquele em que se exortam os fiéis a fugirem das más ocasiões, e com efeito o demônio se ri de todas as promessas e propósitos que formule o pecador arrependido, se este não evitar tais ocasiões. Católico luz é aquele que busca a santidade com fervor, insistência e perseverança, como está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. Católico luz é aquele que dá o bom exemplo em todos os ambientes, como está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Católico luz é aquele que orienta o próximo no bom caminho, como está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. E os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. Livro de Daniel 12, 3. Católico luz é aquele que se preocupa com a salvação do próximo, como escreve São Dionísio Areopagita: salvar as almas é entre as obras divinas a mais divina, escreve São Dionísio Areopagita. Católico luz é aquele que diz a verdade sem temer as ameaças, os desprezos e as críticas. Como escreve o padre Francisco Fernandes Carvajal: a verdade não conhece meios termos e o amor sacrificado não admite descontos, nem pode ser objeto de compromissos. Uma das condições de toda a ação apostólica é a fidelidade à doutrina, ainda que em alguns casos esta se mostre difícil de cumprir e chegue até a exigir um comportamento heróico ou, pelo menos, cheio de fortaleza, escreve o padre Francisco Fernandes Carvajal.
Católico luz é aquele que se esforça para amar a Deus de todo o coração, como escreve São Francisco de Sales. Alguns põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, estes na frequência dos sacramentos, aqueles nas esmolas. Enganam-se, diz São Francisco de Sales. A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Católico luz é aquele que imita o exemplo da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Lumen Gentium, número 67, diz: a verdadeira devoção a Nossa Senhora não consiste em estéril e passageiro sentimento, mas procede da fé verdadeira pela qual somos impelidos ao filial amor para com nossa Mãe e à imitação de suas virtudes. Lumen Gentium, número 67. A imitação da Virgem Maria, a imitação de Nossa Senhora, é justamente um dos principais aspectos da vida mariana. Católico luz é aquele que se aproxima com frequência do sacramento da confissão. São Pio de Pietrelcina escreve: a confissão, que é a purificação da alma, deve ser feita ao menos uma vez por semana. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de 7 dias, escreve São Pio de Pietrelcina. Católico luz é aquele que comunga, que recebe o corpo de Deus com frequência, como ensina São João Bosco. Tendo Jesus Cristo instituído o sacramento da Eucaristia para o bem de nossas almas, deseja que nós o recebamos não só uma vez ou outra, mas com muita frequência, escreve São João Bosco. Católico luz é aquele que ama e obedece à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Deus, única igreja fundada por Jesus Cristo. São Paulo VI escreve: amar a igreja. Eis, amados filhos, o dever da hora presente. Amá-la significa estimá-la e ser feliz em pertencer a ela. Significa ser-lhe resolutamente fiel. Significa obedecer-lhe, servi-la, ajudá-la com alegria até o sacrifício na sua missão difícil, escreve São Paulo VI. Católico luz é aquele que abandona a vida fácil para seguir a Jesus Cristo através da renúncia, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Católico luz é aquele que lê e medita a Sagrada Escritura, que lê e medita a Bíblia e se esforça para colocá-la em prática, como está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Católico luz é aquele que sofre com paciência e perseverança as dificuldades da vida, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Não existe coisa mais agradável a Deus do que sofrer com paciência e paz todas as cruzes por ele enviadas. Católico luz é aquele que põe a sua família sob a proteção de Deus,
como escreve São João Paulo II. A família cristã também está inserida na igreja, povo sacerdotal, mediante o sacramento do matrimônio, no qual está radicada e do qual se alimenta, é continuamente vivificada pelo Senhor Jesus e por ele chamada e empenhada no diálogo com Deus mediante a vida sacramental e oferecimento da própria existência e a oração, escreve São João Paulo II. Católico luz é aquele que luta, não só contra o pecado mortal, mas também contra o pecado venial, como escreve Santo Antônio Maria Claret. A alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente os que abrem caminho ao pecado mortal, ao pecado grave. Católico luz é aquele que não tem preguiça de trabalhar para a glória de Deus e pela salvação das almas, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje Deus te chama a fazer o bem. Faze-o hoje mesmo, porque amanhã talvez já não terás tempo ou Deus não te chamará, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Católico luz é aquele que não se envergonha em servir a Deus, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 33, aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Católico luz é aquele que se veste com pudor e decência. São Paulo quer que as mulheres cristãs, o que há de entender-se também dos homens, se vistam segundo as regras da decência, deixando de todo excesso e imodéstia em seus ornatos, isto é, jogando as mini-saias no lixo, queimando tomara que caia e outras roupas escandalosas, como escreve São Francisco de Sales. Católico luz é aquele que evita o adultério, fornicação, bestialidade, homossexualidade, masturbação, onanismo e outros pecados de impureza, como está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. Não vos iludais, nem os impudicos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Católico luz é aquele que aproveita bem o tempo, como escreve São João da Cruz. Se na hora da conta te há de pesar de não teres empregado este tempo no serviço de Deus, porque o não ordenas e empregas agora como o quererias ter feito quando estiveres a morrer, escreve São João da Cruz. Católico luz é aquele que ama e respeita o Santo Padre, o Papa, como escreve Santa Catarina de Sena. Ainda que ele, o Papa, fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele, escreve Santa Catarina de Sena. Católico luz é aquele que reza fervorosamente todos os dias. É aquele que faz a via sacra, que reza o Santo Rosário, que reza as dores de Nossa Senhora, que participa piedosamente da Santa Missa, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza se condena, isto é, quem reza irá para o céu, quem não reza irá para o inferno. Católico luz é aquele que faz todos os dias uma boa leitura, como escreve São Francisco de Sales.
tem sempre contigo um bom livro de devoção. Católico luz é aquele que diz não ao aborto, isso mesmo, que diz não à desgraça do aborto, porque o aborto é uma desgraça, é um crime frio, covarde, como ensina a Igreja Católica Apostólica Romana no seu Catecismo número 2272, a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Catecismo da Igreja Católica, número 2272. Então, caríssimos católicos, o católico tem que ser luz. Deus quer que o católico seja luz em qualquer ambiente, onde estiver, na escola, em casa, na rua, no trabalho, no lazer. O católico tem que ser luz, tem que iluminar com a sua vida, com o seu bom exemplo, com a sua santidade. É vontade de Deus que o católico seja luz.